Análise dos contos de fadas. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para Alice, gente, não é sempre mais do mesmo para todo mundo. Tipo assim, Alice não quer dizer a mesma coisa para todo mundo. Alice não é um conto de fadas que todo mundo vai ler e vai sentir a mesma coisa. Nenhum símbolo tem o mesmo significado para todo mundo. Então, um tipo de repertório, digamos assim, né? Que as pessoas têm usado explicando o que significa Alice, o que significa o Chapeleiro Maluco, o que significa todos os personagens, né, e todas as situações que aparecem com a Alice, como se tivesse só um significado. É como se você quisesse eliminar o significante que existe, como diz Lacan, em cada um de nós. Para cada pessoa, um símbolo vai ter uma coisa que vai bater no coração. É a mesma coisa quando a gente vê um filme. A gente vê aquele filme e a gente tem sentimentos diferentes do outro que está do lado vendo o mesmo filme. Tem horas que a gente se emociona, acha incrível, começa a sentir coisas e a outra pessoa que está ali do lado está achando chato, não está sentindo nada, não bateu com nenhum gatilho mental da pessoa, não emocionou porque não linkou com nada que ele viveu e para ele aquilo não tem uma simbologia tão significante e tão importante quanto tem para a pessoa ao lado, porque cada um tem sua história, cada um tem sua maneira de ler o símbolo. Então, quando a gente fala nesse símbolo aqui da Alice, nem sempre a gente está falando de alguém que quer fugir da realidade, muito pelo contrário, às vezes a gente está falando de alguém que quer entrar para a sua realidade interna, conhecer os elementos que consistem, né, e que estão ali dentro do nosso inconsciente. Nem sempre que a gente fala do gato de botas, a gente está falando de alguém que se dá bem, que está abrindo os caminhos, né, de alguém, do seu senhor, enfim, como do gato de botas. Às vezes está se falando de alguém extremamente frustrante, que está sempre fazendo tudo pelo outro, mas quem aparece é o outro, não ele. Então vai depender de cada pessoa, pode ter muitos significados e cada pessoa, e cada vez que for analisar os contos de fadas na sua vida, vai ter uma análise diferente, falando de adultos, obviamente. Nem sempre a bruxa do oeste é má, ela tem uma parte que não é. Tem gente que vai se identificar muito mais com essa do que com a outra, com a bruxa boa. Nem sempre o significado da palavra bruxa vai ser de má, né? Como é muito aqui no Ocidente. Se a gente for lá para a Rússia, por exemplo, para o Oeste, enfim, existe a questão de que, como diz Sabine Spielrein, a bruxa lá é boa. E aí? O inconsciente coletivo o de lá é diferente daqui? Não digo inconsciente coletivo assim lá na sua essência, mas a percepção de alguns arquétipos vai ser diferente de localidade, de cultura e também vai ser sempre diferente de uma pessoa para outra. Se uma pessoa olha para uma bruxa e vê coisas boas como eu só vejo coisas boas e quem não é boa para mim não é bruxa, sabe como é que é? É uma visão interna minha, uma perspectiva minha. Pode ter uma perspectiva totalmente diferente de outras pessoas. Então, cada pessoa vai ter a sua perspectiva, o seu padrão e a sua análise de cada símbolo. Nem sempre que a gente olha para a madrasta, a gente vê a bruxa má com uma maçã envenenada na mão. Esse foi um conceito que se passou em muitos contos de fadas, mas haverá quem se identifique com esta pessoa, haverá personagem, né? Haverá quem se identifique com a madrasta, a rainha e que distribui a sua frustração interna, que lhe envenena, né, o seu coração, a sua falta de capacidade de superar as coisas e acabou ficando uma pessoa que é frustrada, digamos, né? E ela vai passando essa frustração, essa forma envenenada de ver as coisas, essa forma ruim, turva de ver as coisas para as outras pessoas, as quais muitas vezes ela inveja, né? Sobretudo nessa história aqui da Branca, ela inveja a Branca e ela tem raiva da Branca, enfim. Dá muito pano para manga, mas tem quem se identifique muito mais com ela, com a rainha, do que com a própria Branca. Então são arquétipos que vão mexer com a gente de uma forma diferente. Não tem como pegar um conto, gente, para quem
trabalha nessa área e dizer é assim a interpretação. Não. Cada pessoa tem o seu universo interno, cada universo interno tem os seus significados e cada pessoa vai encontrar o seu significado quando começar a vivenciar, a ter experiências com seus próprios contos e com a sua própria vida externa e interna, com as suas distorções cognitivas, a sua forma de perceber as coisas, as situações, os fatos, de sentir aqui dentro. Então, quando a gente fala em contos de fada, a gente não está falando em algo que é sempre igual e que é sempre mais do mesmo. Também não está falando só numa perspectiva infantil, né? Embora a gente tenha, né, essa referência aqui, adoro, né, do Bruno Bettelheim. Ele é uma referência em análise de contos de fadas e ele fala de uma perspectiva infantil. Mas não quer dizer que o conto seja só para infantil, tanto é que ele nos causa muitas coisas em nós adultos, até em nós bem mais que adultos, assim, já chegando numa outra fase da anciã, né, como é o meu caso, chegando aos 54 anos. Então, assim, para mim os contos é vida, e essa vida, ela é diferenciada. Um livro que faz muita diferença quando a gente vai olhar análise de contos de fadas, que não tem nada a ver com contos de fadas, mas que faz a gente entender que é necessário se fazer um laboratório e uma diferenciação dos símbolos únicos para cada ser, é o Marco Antônio Coutinho Jorge. Tem 4 volumes o livro dele, vou mostrar para vocês aqui. E ele vai falando do funcionamento da nossa psique, mas de uma maneira bem contemporânea, né? A psicanálise analisada de uma maneira muito diferenciada. É um autor que para mim é um ícone também, porque ele traz material totalmente inovador e diferente daquilo que a gente via antes. Então ficou aqui um pouco desse conteúdo que embasa as vivências que eu tenho feito com base em contos de fadas que você encontra na minha plataforma, mas também para trazer esse embasamento de conteúdos, né? Eu vou fazer um conteúdo aqui com contos de fadas. Alice é a fuga da realidade, não é. Pode ser para algumas interpretações, mas não é sobre só uma interpretação. Nenhum conto e nenhum personagem vai ser, e nenhum símbolo. Uma maçã pode ser representação de veneno, pode ser representação de sedução, pode ser representação de prosperidade e fartura, pode ser representação de abundância, pode representar muitas coisas. A única coisa que não pode, no meu entendimento modesto, é achar que ela só tem um significado para todo mundo. Aí a gente cai num erro quando vai fazer a narrativa, que é crucial. E daí a gente pode distinguir quem está começando agora e pega uma narrativa pronta ali de A, por exemplo, e quem já está estudando e se especializando há anos, que percebe o quanto é muito, muito, muito complexa a questão e profunda dos contos de fadas.